Então, a dona Irene Winter, né? Sim. Foi a primeira fiadora aqui de Canoinhas. A senhora já morava aqui ainda? Não. Já morava? Comecei em União da Vitória. Em União da Vitória. A Sim. senhora é filha de quem? Do Guilherme, dona Gussi Leffler, eram muito conhecidos em Canoinhas, festejaram aqui suas bodas de prata, suas bodas de ouro e suas bodas de diamante. As bodas de diamante foi no Clube Concorde, no Clube Canoinhas. Canoinhas. É. A senhora nasceu em que ano? Eu nasci 26 de novembro de 1930. E o meu avô, pai do pai, Otto Leffler, que tinha cervejaria, fazia anos no dia 26 de novembro. Então eu nasci no aniversário do vovô. Sim. Cervejeiro. Cervejeiro. A senhora morava aqui, onde era a cervejaria? Eu nasci aqui, nessa casa aqui. Daí, em 1937, o pai tinha mandado construir ali em cima, daí fomos morar lá. E lá morei até ir para o Porto quando casei. E a senhora teve um irmão só? Só um irmão. Faleceu há 1 ano e pouco já. Faleceu já, então. Então conta, como que era a infância da senhora aqui? A senhora estudou em que escola? Eu estudei. Aos 6 anos comecei daí na escola evangélica Euclides da Cunha. Era do pastor Jorge Weger. E aprendemos primeiro alemão. Comecei primeiro escrever em alemão, daí em português. Em 1940 teve a guerra, o Brasil entrou em guerra com a Alemanha. Então foi tudo o que era alemão proibido, né? Então a escola foi fechada. Aí eu tinha 10 anos, fui para o grupo escolar Almirante Barroso. O seu Oswaldo Soares era o diretor. E lá eu terminei então o primário, mas nós já tínhamos tido 4 anos de escola, né? Que lá na escola evangélica não tinha isso de primário, complementar, regional. E daí eu fiz curso complementar no Almirante Barroso. E quando a senhora era jovem aqui, qual que era a diversão aqui em Canoinhas? Eu era uma das únicas que tinha bicicleta, então eu tinha amigas, eu levava na garupa, ou elas me diriam, eu sentava no guidão, elas me levavam, e nós íamos fazer passeios, íamos na praça, tinha as amigas, no domingo de tarde era de praxe que íamos passear na praça, né? Eu frequentava a luterana, tínhamos o grupo dos jovens e mais tarde saí fiz a formatura do curso complementar, aí eu ia continuar estudando, eu tinha 14 anos. Daí a minha avó veio para cá, lá de Rio do Sul, e me levou para Rio do Sul. Aí eu fui aprender a fazer flores artificiais, grinaldas de noiva, buquê de noiva. E quando eu voltei para cá, no fim do ano, eu acabei ganhando um bom dinheiro com isso. A tia Érica tinha loja, eu abastecia lá com grinalda. Era a loja Schreiber? Casa Schreiber. Casa Schreiber. Sim. Daí eu fazia flores, inclusive eu fiz para todas as minhas amigas, fiz o meu também. E a senhora falou, né, quando estive na sua casa, sobre os passeios de Maria Fumaça. É que todo dia de manhã, às 10 horas, o trem passava aqui, né, que tinha o ramal de Marcílio Dias até aqui. O trem ia a Marcílio Dias, e lá se encontrava com o que vinha de Portunhão.
E daí às 11 ele voltava. E de tarde às 5 de novo. Ele ia a Marcílio Dias, quando vinha o trem de São Francisco, e daí ele voltava, todo dia. Quando eu nasci, acredito que eu nasci com o apito do trem, sabe? Nasci às 10 da manhã e o trem passava às 10 horas. Eu nasci nessa casa que tem aí, né? Uhum. Ali. Pois é, e a senhora iam para Marcílio, na estação, para passear? Às vezes, nos domingos de tarde, às 5 horas, no verão, principalmente, fazíamos, as amigas se juntavam, era baratinho, íamos até Marcílio Dias. Depois que eu já era adolescente, eu ia de bicicleta até Marcílio Dias. Ah, é mesmo? E aqui pela Bernardo Olsen, daí? Uhum. É que primeiro o pai me levou de moto. Nós íamos comprar manteiga, requeijão, lá não sei, do Yarcho ou de quem. E depois eu passei aí sozinha de bicicleta para lá sempre. Eu tenho fotos, um grupo de amigas lá, aí na praça, um domingo de tarde. Então, nossos passeios eram isso, né? E a gente, antes dos 15, nem pensar em namorar, não podia, né? Começava a namorar aos 17. Namorar não, assim, de longe, né? Aí, quando arrumava um namorado, já assim, mas já podia ir de mão dada, às vezes, mas olha lá, né? E seu pai? Fale um pouquinho do seu pai. O pai. O nome dele de batismo era batizado na igreja luterana? Era batizado, mas era Wilhelm, Willi. Mas quando chegou a guerra tinha que mudar até os nomes, então passou para Guilherme, que Wilhelm em português é para ser Guilherme. Então era Guilherme Leffler. Ele era cervejeiro primeiro, e depois, em 1937, ele passou a cervejaria para o Ruprecht, o irmão. Nós fomos morar lá em cima e ele começou com representações. Ele tinha amigos lá em Caxias do Sul, em mais cidade, Garibaldi. Daí ele passou a vender vinhos, quer dizer, ele tinha, como é que diz? Fazia os pedidos, e os pedidos iam e vinham. Vinhos, champanhe, bebidas lá do Rio Grande, né? E daquilo ele foi um bom tempo, né? Ele era conhecido como... E ele era um caçador? Caçador também, pescador, tinha grupos de amigos, tinha, na época, seu Joaquim Fernandes Luiz, meu padrinho, que era o Alvino Wagner, João Hansen, Alfredo Kellner, eram tudo companheiros de caçavam perdiz, pacas. Então, quando vinha e trazia uma boa caça, um bom, né, peixe, o quê? E essas caças, esses animais, vocês consumiam? Sim, era para o consumo, né? Só. E para o pai traziam animais, às vezes atropelados, o quê? Que o pai era taxidermista. Isso é quem empalha. Ele aprendeu isso com um cientista alemão, quando ele era adolescente. Eles moravam em Hansa Humboldt, Corupá. E veio uma vez uma expedição para conhecer a fauna e a flora dessa do Corupá, por aquelas bandas. E aí tinha um da Alemanha e ele trouxe ferramentas, trouxe venenos, porque precisa arsênico, precisa formol, não sei o que, tudo para preparar, né? Porque aqui na cervejaria tem todos os animais empalhados que o papai empalhou, né? Macacos, até jaguatirica ele empalhou. Mas do que ele matava era perdiz,
Não sei se a Gerda tinha, não está aqui, mas a Gerda tem duas perdizes empalhadas que foi o pai que fez. E era conhecida, né? Porque era uma coisa muito rara. Então... E aqui na cervejaria, a senhora comentou o pai da senhora era cervejeiro. Sim. O que a senhora lembra do dia a dia da cervejaria, do entorno, a linha do trem passando do lado, as construções que tinham em volta? Com 6 anos aprendi, o pai comprou bicicleta, mandou buscar da Alemanha. Eu aprendi a andar de bicicleta. Eu saía toda sangrada porque caía, me batia o tornozelo e tudo, mas aprendi a andar de bicicleta com 6 anos sozinha. E a gente às vezes entrava na cervejaria lá em cima, onde tem a entrada ali, a mesa lá, tudo. Em cima tem uma escada que sobe e estavam os sacos com açúcar mascavo para fazer gasosão. Então nós ia olhar se tinha saco com furinho para tirar um pouquinho de açúcar. Naquele tempo não tinha bala e chocolate, coisa à vontade, não tinha. Claro, a gente nunca passou fome, nada, sempre tinha alimento, mas guloseimas assim, era na Páscoa ou no Natal só, né? E aqui no entorno da cervejaria, já era uma área mais urbana ou tinha mais sítios? Tinha um moinho de arroz, um moinho aqui na esquina, bem grande, tinha uma baita escada na frente. No outro lado lá, onde é agora o restaurante, era o Schroeder, era o pai da Cici, a Cici que faleceu agora, né? E depois, mais tarde, era Fischer, que tinha um negócio. Então, a gente não tinha supermercado, né? A gente ia, tinha cartuchos de papel, a gente comprava 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, o quê? Pão, a gente levava uma sacolinha de pano para pegar pão, não tinha poluição como tem hoje, né? Era bem... E depois de como que foi? A senhora cresceu, a senhora se pois casou? Daí foi fechada a escola alemã, daí passei para o grupo escolar. Foi um tempo, 3 anos muito bons. As professoras eram... A minha primeira professora do grupo era a dona Divair Corte, o pai dela era o Alinor Vieira Corte, prefeito de Canoinhas. E depois tinha a dona Ceci Sesconeto, que foi muito minha amiga, que eu fazia ginástica e ela era nossa professora de educação física, né? Daí, aquela praça em frente à igreja católica, quando vinha circo, ele ia lá. Então a gente não perdia circo. E eu queria imitar, fazia ginástica igual ao circo, porque aqui na casa da vovó, que era aqui no outro lado, né, onde agora é o estacionamento da faculdade, ali era a casa da minha avó. Até eu achei uma foto, tirei há pouco uma foto da casa dela, era um casarão bonito, sabe? E eu sei que... Fale para mim o que eu disse, me distraí. Bom, aqui então tinha Celemes, ali então era o negócio primeiro do Schroeder, depois do Fischer, depois não me lembro, mas quem aqui tinha o Celeme. Também tinha uma loja, compramos os primeiros artigos de inox, tigela e coisa, começou a aparecer. Até um espremedor de limão de inox comprei ali. E ali, daí já tinha amigos por tudo, ali do Voigt, onde era o Silvino Voigt, a irmã dele. Ela era mais velha que eu. Tinha ela e tinha do Hans, a Ilone Hans. Elas eram mais velhas que eu. Eu tinha de amiga, então, a Cici, que faleceu agora. Tinha a Elfriede Fischer, que os Fischer foram embora depois daqui. Daí tinha
a Dolores Koch, ela casou com o Valdemiro Meister. Ela fumava, desde moça fumava. Morreu, acho que não chegou mal nos 50, morreu. E tinha Hildegard Thiem, tinha... sabe que em casa eu procurei a minha foto da formatura do grupo escolar Almirante Barroso, não achei. Não sei se eu guardei separado, que não estava junto. Mas daí tivemos a formatura no grupo escolar, foi muito bom. Que ano foi a formatura? 1944, por aí. 43 ou 44. Não posso jurar, mas foi por aí. E depois, com 15 anos, que eu fui para Rio do Sul aprender a fazer flores artificiais, grinaldas, buquê de noiva, tudo. Comprei meu enxoval com o dinheiro que eu ganhava. Do zíper fiz grinalda, do zíper lá, eles moravam lá para cima. Das minhas amigas que casaram, tudo eu que fiz. E coroa para cemitério a senhora fazia também? Não, essa não. Eu fiz. Porque antigamente era comum, de papel, né? Sabe? Mas aquele não me empolgava muito. Gostava de fazer. Teve lá na esquina da praça a dona Ruth Bading, como era o marido dela. Aprendi costura lá. Aprendemos, tinha mais diversas conhecidas, aprendemos costura. Ela tinha uma loja chique, vestidos longos para festa, tudo. E naquele tempo usavam ou aqui, buquê, fazia ou de veludo, ou eu sabia tudo, né? Tinha que passar no avesso uma goma para não desfiar o tecido. E daí recortava, e eu comprei ferramentas também de ferro, a gente punha num toquinho assim, mas tinha que ser, não assim, tinha que ser assim. Encostava e punha o tecido, que o lado avesso era engomado, com uma goma firme assim, e daí deixava secar, né? E daí batia, daí não desfiava. E daí mandava buscar pistilos em São Paulo, e arames, papel crepom. Então eu fazia flores. Eu tenho uma foto eu fazendo flores. Eu vi essa foto. Um buquê de rosa para uma noiva. Essa foto eu vi. Então... E daí a senhora contou então que com esse trabalho conseguiu juntar o dinheiro para o enxoval. Foi enxoval. Em que ano que foi o casamento da senhora? O casamento foi em 1950. 1950? Em novembro de 50 eu fiz 19 anos. E aí a senhora foi embora? Eu tinha aqui na escola do pastor, da escola evangélica, era um internato. Tinha bastante internos, tinha de Portunhão, de Blumenau, de Mafra, tudo. E daí eu tinha uma amiga, bem amiga mesmo. E depois que já terminamos a aula e tudo, ela me convidava para ir para Portunhão. Daí o meu irmão estudava no ginásio São José em Portunhão. Daí fui com minhas amigas, 2 amigas, fomos para lá e ficamos na casa dessa que estudou aqui. E fui visitar meu irmão no São José e ficamos bem amigas. E ela casou com o filho do pastor. Então o casamento foi lá, eu fui no casamento. E no casamento veio o irmão dela. O irmão trabalhava em São Paulo, ele era contador da Valita. E daí começamos a namorar. O Horst Winter, né? E daí ele ficou mais meio ano em São Paulo, daí ele veio, daí noivamos, ficamos nos correspondentes, né? Correspondendo. Já tinha telefone, mas era bem raro telefonar. Era negócio, manda carta, vinha carta.
A gente ia no correio todo dia. Tinha amigas com quem se... Paulo Weisflop, que fazia cadernos, tudo, né? E o Morro desceu, acabou com a fábrica lá. Então, na mesma época, foi tudo a casa e foi a firma que era do meu sogro, mas que o meu marido estava tocando. 1983. 83. Porto União e União da Vitória, né? Foi um ano triste. Mas a gente, aos poucos, começou. Meu marido era contador e ele fez direito em Curitiba, se formou advogado. Daí, mas ele trabalhou mais com contabilidade. Esse que o meu filho Walter tem era do pai, era do meu marido, né? A senhora teve 5 filhos homens? 5 homens. Walter, Udo, Aldo, Cláudio e Wilson. 4 seguidos e depois de 8 anos o 5º. A senhora disse que o seu avô materno, né, era contador, foi contador na firma Vigando Olsen de Marcílio Dias? Foi, mas quando ele morava na Alemanha, ele era naquele tempo dizia guarda-livro, da Continental, que estava começando a fabricar pneus. E essa Continental ainda existe. O meu avô foi o primeiro guarda-livro da Continental, por parte da mãe, né? E por parte do papai foi o Otto Leffler, cervejeiro. Como é que era o nome do seu avô? O do pai? Da mãe. Da mãe era Emílio Reimer. Ele foi contador, eles moravam em Rio do Sul, tinha a madeireira Rio do Sul, era uma firma bem grande. Ele, a vida inteira, ele se aposentou por lá, ele trabalhou. Ele era um homem pontual, por onde, na rua que ele passava, o pessoal dizia, sabemos a hora certinho, quando o seu Reimer passa, é 15 para as 8. Que às 8 ele estava no escritório, ele era um homem muito... Ele morou em Marcílio Dias? Ele morou em Marcílio Dias também. E depois eles foram para Rio do Sul, que o filho mais velho, o irmão mais velho da minha mãe morava, os dois, o mais velho e o terceiro, morava em Rio do Sul. Acabaram indo para lá, mas que ano que foi agora? Resolveram vender tudo para lá e vir morar. Então eles moraram, o avô vendeu tudo e construíram aquela casa depois onde a Nica mora. Aquela casa de cima era dos meus avós. Então os avós, por parte da mãe, vieram morar aqui também. Me criei com os avós paterno e materno. Coisa boa. E eu lembro, há alguns anos já, quando entrevistei a dona Gerda, ela falou um pouco sobre a dificuldade de ter acesso ao lúpulo, que ele vinha de avião da Alemanha. Queria que a senhora contasse um pouco. Tchecoslováquia. E vinha em baú grande assim, forrado de lata, né? Não era madeira. E lá dentro que vinha aquilo lá. Até o meu enxoval foi a roupa de cama, toalha, veio tudo. Levei um caixãozão desse. Me serviu muito tempo como móvel. Mas nós, na época, o meu marido mandou fazer móveis. Eu sempre ficava toda garbosa de ter móveis de embuia. Hoje em dia eu tenho remorso, que a embuia está em extinção, né? Digo, agora não conto mais meus móveis, é tudo de embuia. Mas era a época, né? Era a época, né? É como o caso dos caçadores, né? Na época era permitido, achavam normal, né? Pois era normal, mas caçava para comer, né? Paca, perdiz, veado, né? Veado eu me lembro uma vez que o pai caçou, mas paca diversas vezes. Uma dúvida que eu tenho, a senhora, é de 30, né? De 30. Então a senhora nasceu ali 2 décadas, ali mais ou menos, depois da Guerra do Contestado. Na época da infância da senhora, era um assunto presente no dia a dia? A senhora ouvia falar muitas coisas da guerra? Com 6 anos,
tinha uma caixa de um caixote com areia para brincar. Ali tinha a cerca já da cervejaria. Tinha um cercado e tinha uma mesa e bancos que os freguês vinham de tardezinha tomar cervejinha. E eu brincava ali naquela areia. Eu ouvia contada a história do contestado, sabe? Aquilo, assim, né? Eles contavam horrores. Nossa, eu me lembro que eles diziam que os fanáticos lá, chamavam de fanáticos, vinham lá do sul e daí eles iam nas cidades, lá nos lugares, e eles faziam a espada de uma madeira dura, diz que matavam as pessoas. E eu tenho uma revista, um calendário de 1915. A Guerra do Contestado terminou foi de 1912 até 16. E eu tenho uma revista de 1915 que conta, em alemão. Eu escrevi acho que umas 20 páginas lá, mas olha, tem coisa de se arrepiar. Horrível como aconteceu aquilo. Conta de uma senhora que morava lá em Calmon, acho que, e ela tinha 3 crianças, um nenezinho. Eles tinham um negócio, uma venda. Daí disseram, olha, os fanáticos estão vindo, pega teus filhos e te manda. Daí ela disse, não, mas eu toda a vida, o meu marido e eu estamos servindo o povo todo aqui, nunca fizemos nada de ruim, nós vamos ficar. Diz que quando chegaram, já bateram, foram abrindo a porta à força, e quando o homem já veio, disse, o que vocês querem? Diz que um já foi com um daqueles lá e matou o homem. Aí obrigaram a mulher a fazer comida para uma porção desses bandidos, né? E daí ela disse que fez bebida e começou a depor cachaça e bebida alcoólica lá. Daí os caras comeram e beberam, ficaram tudo bêbado. Ela pegou as 3 crianças dela e veio. E veio pela linha do trem lá de São João. Diz que andou dia e noite pelo trilho lá. Daí o nenezinho morreu de fome, né? Ela não tinha mais leite, daí ela depositou ele perto de uma árvore assim, e pegou os outros 2 e chegou em Portunhão. Daí lá ela chegou na estação de Portunhão, tinha o chefe lá, já recolheram ela, pegaram ela na casa e cuidaram das crianças. Essa é a história que está em alemão nesse calendário, escrito na época quando ainda não tinha terminado a Guerra do Contestado. Interessante. Mas foi uma coisa terrível, sabe? Eu digo, como que o ser humano podia ser tão maldoso, né? Meu Deus. Ainda é. Infelizmente. Ainda tem disso. Ainda tem muito. Ainda tem, só que na época... Não se conhecia toda essa crueldade, talvez, né? Ah, pode ser, Pois é. A gente percebeu, conversando ali no começo com a senhora ainda fala fluentemente o alemão. A senhora pratica no dia a dia? Como que é? Sim, eu canto, eu leio, eu faço tradução, já fiz para uma padaria, ela tinha um livro de receita, tudo em alemão, e eles não falavam alemão. Fiz uma porção de vezes traduções para eles, e já para a igreja uma vez eu faço a tradução. Eu até escrevo certo, tudo bem, porque eu aprendi aqui, o pastor Veiga era, né, não podia errar. Se fizesse coisa errada, tinha que escrever 2 páginas, toda a linha. Não devo escrever errado, devo prestar atenção. Alguma vez eu fiz, levei castigo. Eu era bagunceira também. E em casa vocês falavam alemão? Falávamos em alemão. E o meu marido também é descendente, o meu falecido. Ele faleceu em 2002. Ia fazer 80 anos naquele ano.
mas do coração ele faleceu. Ele também falava, escrevia em alemão, tudo, né? Eu fui para a Alemanha, fui para a Suíça, que dois filhos foram fazer um estágio na Suíça. Eles foram em Castro, na escola agrícola, e daí conseguiram estágio na Suíça. E daí ficaram 2 anos, um voltou e um ficou e casou lá. Então, eu tenho uma nora e um neto na Suíça. Ele esteve aqui agora, mês passado. E a minha nora e o filho depois se separaram. O filho está lá no Porto e ela está na Suíça. Uhum. Mas já visitei lá já. O neto já disse, quando se despediu agora, quando ele foi embora, faz 2 semanas, vó, pode escrever, no fim do ano eu estou aqui de novo. Dava para a senhora contar. Então agora a senhora pode contar para a gente um pouco sobre a história da senhora com a aviação, como que começou, como que foi. Pois é, o meu marido era contador. E éramos bastante amigos do que era prefeito em Portunhão, Dr. Victor Filho Burro. E esse Dr. Victor, ele era piloto. Ele era advogado, era o prefeito e era piloto. E ele e um que era lá de Cruz Machado, chamado Constantino Koteski, eles compraram um Cessna e ele fazia voos daí, né? E daí no fim resolveram comprar um avião para o Aeroclube. Compraram um avião maravilhoso. Era um Aeronca PPDJW. E o meu marido foi convidado a fazer a contabilidade. E daí o doutor Vitinho disse, Winter, estamos angariando alunos, né, para dar aulas de aviação. Tinha esse piloto, esse Constantino, ele ia dar as instruções, ia ser instrutor. Então, começou realmente bastante, se inscreveram. E daí eu andava de moto, sabe? Então, o doutor Vitinho disse, a senhora fica andando de moto porque não aprende a voar, a pilotar. Eu disse, pois olha, se tem chance para mim, comecei daí. Pegar aulas com o Constantino, né? Isso onde? Em Portunhão, União da Vitória. Ah. E daí tinha que ir para Curitiba, na base aérea, fazer exames de saúde e também sobre a aviação, né? E eu fui a primeira que passou. O meu marido não passou porque ele desde criança usava óculos. Ele era estrábico quando era criança e daí foi operado. Ele ficou bom assim, mas a vista era fraca, então ele não pôde. Então voamos alguma vez, nos sábados sábado de tarde e domingos, a turma com família e tudo, lá no Aeroclube. E o avião era de quem? Foi comprado, o doutor Vitinho era prefeito, né? Ah. E o outro que era aviador era o Coronel Bão. Ele também foi muito amigo do meu marido. E quando eu esperei meu 5º filho, ele sempre dizia, eu quero ser padrinho dessa menina aí. Mas daí veio o menino, né? Não veio menina. E daí ficamos compadres. Era o Coronel Bom, ele era comandante do batalhão lá do exército. E ele voava também, ele tinha aprendido também. Então, todo sábado e domingo íamos voar. E eu fui para Curitiba, fiz exames, tenho o documento, fui apta a pilotar, né? E o aviãozinho estava assim, uma vez até cabrito comeu parte da lona das asas, foi levado para Blumenau. Lá consertaram, fizeram renovação,
foi tirado foto, o avião renovadinho. Então o doutor Vitinho disse, olha, dona Irene, o Constantino, o instrutor vai, convidamos a senhora a ir junto. Daí tinha o seu Alfredo Honorogni, que tinha um hotel em Portunhão, ele queria comprar cobertor em Blumenau, daí eles tinham um Cessna. Daí fomos, o seu Alfredo Honorogni, o instrutor, eu e o doutor Vitinho, éramos em 4 no Cessna. E fomos para Blumenau e fomos ver o avião. Estava uma teteia, nossa. Daí, na outra manhã, eu tinha tios lá, fiquei lá nos tios. Daí, nos encontramos no clube, no aéreo, no campo aéreo lá. E o seu doutor Vitinho e o Norosny iam voltar com outro avião, né? E o instrutor, o Constantino e eu, embarcamos. O Constantino disse, agora eu quero ver a senhora, como é que está de avião. Eu fui no encontro de amigos, festejamos até as 3 da manhã. A senhora vai me desculpar porque eu vou dormir, a senhora me leva para a União da Vitória. Tudo bem. Era, como é o nome? Porto das Quero-Quero, lá em Blumenau. Fiz a subida direitinho. Ele só me ajudou, daí eu não sabia ainda fazer carta né, o rumo, assim. Eu só sabia atender a bússola e tudo, daí ele me explicou. Daí ele se encolheu, assim, porque era um avião que tinha 2 lugares na frente, né? Daí, durma bem, seu Constantino. Ele era cego do olho, até ele tinha estado na guerra quando era mocinho. Então... Na Primeira Guerra? Não, na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Mundial. A primeira foi em guerra. Ele foi com os pracinha para a Itália, né? Uhum. Mas acho que estourou uma bomba perto, ele levou um estilhaço de bomba e perdeu a vista, né? Ele era polonês, era lá de Cruz Machado, mas era um sujeito muito, muito assim, bom. Bom, daí, umas horas assim, eu fui indo, reparando o painel, a bússola, mas de vez em quando eu tinha que olhar, via uma cidade lá embaixo, queria achar Canoinhas, mas acho que não pegou Canoinhas, não. Mas também não dava para reconhecer de cima, né? Mas daí umas horas... Isso seria que ano? Isso foi em 63. 63. Uhum. Eu tinha 33 anos. Uhum. De umas horas ele disse, oi, dona Irene, onde é que estamos? Eu disse, pois eu fiquei na rota, ó, pode ver, tá certinho. Aí ele, tá cego no olho, olhou assim. Olha lá o Morro do Cristo, olha lá, estamos chegando. Estamos chegando. Então eu pilotei desde Blumenau até lá. Isso foi 3 de abril. E daí tinha um dos alunos, ele era muito, assim, né? E ele já tinha tido umas par de horas de instrução, né? Quando voltamos de Curitiba, que eu mostrei, que eu ganhei, que eu sou julgado apta, ele disse, isso aí tá tudo bem, saber voar que é o principal. Ele vai e pega o avião, o seu Alcides Fernandes Luiz era prefeito em Portunhol. Não, era o Vitinho, não, depois foi o Alcides. Ele voava também. Ele era de Canoinhas, filho do Joaquim Fernandes Luiz, né? Ele foi prefeito em Portunhol. E ele... Como é que foi daí ainda? Bom, eu sei que
o rapaz aquele, o Alcides estava com a chave do avião. E o rapaz foi lá e disse, me deram licença, enquanto veio um avião de fora e o doutor Vitinho, o coronel Bom foram falar, era uma pessoa conhecida deles lá. E o cara foi lá e pediu a chave e subiu. E estava demorando. Ali a pouco, no outro lado da pista, tinha a casinha onde tinha as coisas lá, tudo do avião. Um veio correndo de lá. O avião caiu, está queimando. Lá se foi nosso lindo aviãozinho, mas que dó, minha gente. Meu Deus. Quando foi dia 15 de março, não, dia 1º de março de 1915, fazia 100 anos do primeiro avião que caiu em combate, perto de General Carneiro, na Guerra do Contestado. Então, nós do Aeroclube íamos lá no dia 15 de março fazer homenagem para o capitão Ricardo Kirk, que foi o piloto que morreu ali. Então, quando fez 100 anos, em 2015, veio tudo da aeronáutica de Guarulhos, que esse piloto que morreu ali era de Guarulhos. Vieram 3 helicópteros. E daí teve uma grande cerimônia. Eu tenho tudo aqui, tenho aqui. Espera aí. Esse era o álbum do Aeroclube. E quando terminou o Aeroclube, o coronel Bom trouxe lá em casa. Disse, olha, comadre, vocês têm tinha uma garagem grande, vamos deixar isso aqui. Ficou um tempão, um caixote, né, com os documentos e tudo. Um dia eu fui lá e dei uma olhada e estava esse álbum. Eu digo, puxa, mas é pena esse álbum aí. Recolhi para dentro. Pus numa gaveta onde guardava fotos e coisas, né? E daí veio a enchente de 83. E eu, na noite, quando a água já estava chegando no soalho da minha casa, meu filho, ele tinha bota e me levou até lá. Daí tinha uma banqueta e tinha um alçapão. O meu filho, pelo telhado, entrou no alçapão e eu fui alcançando para ele liquidificador, relógios e tudo, porque era delegado, a minha amiga Ilka, o marido dela era delegado, veio o aviso que vinha muita água, que tinha estourado 2 represas. E ela me ligou, Irene, saia de casa porque essa noite vai vir muita água. E eu ainda brinquei, eu digo, não, nós vamos ficar aí, né? Quando foi às 11 da noite, meu filho ligou, mãe, eu vou pôr o bote na caminhonete, se preparem e eu vou buscar vocês. Já não tinha luz, a luz já estava desligada. O meu filho buscou nós. No outro dia a água já estava nessa altura, dentro de casa. E foi subindo quase até o teto, né? E a senhora salvou essas fotos daí? Salvei as fotos. Nós fomos lá, entrei com água por aqui, meu filho subiu pelo telhado e abrimos o alçapão e eu tinha uma banqueta dessa altura que tinha as pernas de metal, porque o que era madeira estava boiando tudo, né? E aí eu tirei de cima do armário liquidificador, relógio, tinha um livro de receita, livro médico, tudo eu fui alcançando. Daí fui alcançando as gavetas daquele móvel, mas a gaveta não passava pelo alçapão. Daí ele estendeu um desses cobertor pega-fogo lá, e eu segurava a gaveta, eu subia na banqueta, segurava a gaveta, ele ia jogando tudo em cima E esse álbum estava junto lá. As nossas fotos, tinha fotos que eu tinha num outro móvel das crianças, perdi uma porção, mas uma porção, com isso daí ficou. Ficou
Daí, mais de um mês, né, a água. Depois levamos 3 meses para limpar e ajeitar o que deu, os móveis, desmontar, limpar. Mas foram seus anéis, ficaram os dedos. Peraí. Então eu queria saber da senhora, a senhora com certeza foi a primeira aviadora da região. Como que era há 60 anos atrás, como que eu posso dizer, o que os homens falavam, como que os homens viam a senhora como pilota? Foi uma sensação, sabe? Todo mundo, mas você tem coragem? Eu digo, por quê? Mas quanta gente já morreu de avião? Eu disse, e quanta gente já morreu na cama e continua as pessoas deitando na cama sempre. Eu disse, brincando, eu sou muito brincalhona. Tinha mais uma aviadora que a senhora falou? Em Blumenau, a senhora Bornstein. O marido dela era piloto e ela aprendeu a voar, mas eu não cheguei a conhecê-la. Então, provavelmente, em Santa Catarina seria só a senhora e ela? Não, tinha um juiz, chamava o juiz Varela, o juiz, como é que era? Que era piloto, né, o juiz, ai meu Deus, escapou o nome, quem sabe volta daqui a pouco. Ele disse que uma vez veio para o porto e voou por baixo da ponte. Eu não vi, mas contaram. Mas é arriscado, né? Aquela ponte de ferro? Diz que ele via... Mas homem? Homem. Mas mulher... Não, mulher não. Só, não, mas mulher que a gente sabe, que a senhora sabe, na época era só a senhora e essa de Blumenau. Essa de Joinville. Ah, não era Blumenau? Não, entendi Blumenau. Joinville. E depois o juiz ao lado, o juiz Varela. A esposa dele, de Florianópolis, pilotava também. Também, nessa época? Nessa época. Eu sabia, eu e mais aquelas 2 senhoras, né? Dona Irene, que conselho a senhora daria hoje para as mulheres para chegar nessa sua idade, 92 anos, com toda essa energia, com toda essa disposição, essa memória? Bom, talvez eu tivesse algum antecedente que era assim, do tipo que nem eu, porque o pai era muito disposto, o pai tinha um barco a motor, desde que eu era criança pequena, passeávamos pelo Rio Canoinhas, íamos até o Rio Negro. E o pai foi assim, muito disposto. Uma ocasião levou meu irmão e eu de bote até São Mateus. Rio Canoinhas, Rio Negro, São Mateus. Fomos até São Mateus de bote. Então já era aventura, né? E eu gostava de esporte, de ginástica. Sempre fui muito a vida na natureza, tudo para mim. Em tudo vejo o belo e o bom, Deus está lá e está nos oferecendo isso, né? E para as mulheres eu digo, bom, muitas até mas você é louca, você vai se meter, ficar voando é perigoso, mas perigoso, cada momento pode cair alguma coisa na cabeça da gente, né? Então, o medo eu nunca tive. Muitas vezes, de noite, gente fecha bem. Bom, pode entrar ladrão, né? Mas é que nem ganhar na loteria, né? Mas sempre fui animada, fui otimista, sempre fé em Deus, né? Ótimo, dona Irene, muito obrigada. Em 1930, veio um grupo de um mágico e uma dançarina. E aí conheceram a cervejaria, o mágico gostou da cerveja, e daí eles deram a apresentação, lá onde é o operário. E daí ele fez um canto. No mundo da cervejelândia, conquistando um justo galardão, surgiu a marca Nó de Pinho, que teve logo franca aceitação, e da alta roda a tal pretinha, sempre na moda, sempre da pontinha,
O Lefla é um colosso, merece até um abraço, quebra o osso. E daí, a partir daí? Surgiu a cerveja Nove Pinhos. Isso, hein? Foi o lançamento.